O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócrita, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridíssimo diácono Lino, meu querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs, já há alguns domingos nós temos visto uma espécie de embate entre Jesus e os saduceus herodianos, aqueles que estavam como dirigentes do povo de Israel em Jerusalém naquele tempo, né? E tudo vinha acontecendo em parábolas, só que hoje o pessoal foi para a briga, né? Hoje não é uma parábola, foi um embate de fato entre estes e Jesus Cristo nosso Senhor. E a liturgia da palavra de hoje, então, nos dá a oportunidade de nós meditarmos sobre algo que acontece sempre na nossa vida, de algum modo. É o confronto, ou seja, frente a frente, né? Entre os planos de Deus e os planos dos homens. Essa é um pouco a meditação que nós podemos fazer hoje a partir da liturgia da palavra. Comecemos pela primeira leitura. A primeira leitura de hoje nos dá um dado histórico, comprovado historicamente. O que aconteceu? O povo de Israel, que estava na Terra Santa, né, a Terra Prometida, já tinha sido prevenido pelos profetas de que, por causa dos seus pecados, eles perderiam aquela terra. Isso a gente faz uma leitura espiritual muito bela, entendendo que liberdade não é só uma questão de estruturas, mas é também uma questão de alma, não é? Se nós estamos com tudo muito bem arrumado, mas nós não somos tementes a Deus, no final das contas seremos escravos dos pecados, escravos uns dos outros, injustos uns com os outros. Esse não é o reino da liberdade que Deus quer para o seu povo? E os profetas já anunciavam: por causa dos pecados, vocês voltarão a ser escravos. E foi isso que aconteceu. Primeiramente foi o reino da Assíria, que dominou o reino do norte. Depois veio o reino da Babilônia, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém e deportou os técnicos e os nobres de Jerusalém para a cidade da Babilônia. Esse era o jeito dos babilônios dominarem. Eles tiravam todas as pessoas que fossem capazes de iniciar uma revolução, os soldados, os generais, os reis, também retiravam os professores, os sábios, né, os técnicos, levavam todos para a Babilônia e deixavam ali somente as pessoas simples, que não poderiam fazer uma revolta. Jeito de governar dos babilônios. Quando Ciro, rei da Pérsia, dominou a Babilônia, mudou o modo de governo. A Pérsia agia de outro modo. Voltava todo mundo para sua terra, incentivava inclusive que cada um tivesse os seus deuses e as suas culturas, que cada cultura inclusive crescesse e prosperasse, desde que
pagasse impostos para a Pérsia. Esse era outro jeito de governar. Nós podemos fazer 1000 discussões, não é? Qual era o mais eficaz? Qual dava mais certo? Quais eram os objetivos de cada povo? Mas o certo é que todos caíram do cavalo. Não ficou nenhum. Muito interessante isso, né? As estruturas não ficaram. E a leitura que o profeta Isaías faz, na primeira leitura desse fato, é que, por trás dessas coisas históricas, caminha a providência de Deus. Nós não podemos tirar a Deus do cálculo. Se nós tiramos a Deus do cálculo, tudo é muito fatalista. 1000 teorias não existem de uma espécie de progressismo histórico, evolução histórica. No final será assim. A primeira fase é essa, a segunda fase é aquela, e no final será a terceira. 1000 teorias, hein? Mas tudo tirando a Deus do cálculo. O que significa isso para a minha vida, Padre? Significa que a história não está fechada em nós mesmos. Ela está aberta à esperança. Porque Deus age na história e age por meio da história. Quer dizer então que todas as decisões dos poderosos estão corretas, Padre? É tudo vontade de Deus? Não. Não significa isso. Significa que a vontade de Deus e o plano de Deus está superior a tudo isso. E caminha sobretudo no coração e não nas estruturas. Imaginem só o tempo de Jesus, um tempo em que os reis eram endeusados. O Shah da Pérsia, o faraó do Egito e o César de Roma eram cultuados como deuses. As grandes religiões do mundo faziam sacrifícios humanos. E estes homens, num lugar que não lhes é devido, o lugar de Deus, eram senhores das vidas e das mortes dos seus súditos. Num tempo como esse, quem poderia esperar alguma esperança de verdade e de justiça? E de repente, numa noite, num lugar perdido, uma criança nasce e é colocada no presépio. E aquilo que parece, e diante dos olhos dos poderosos, uma piada, não é? Algo pequeno, aquilo muda a história da humanidade. Essa é a verdade das coisas, não é? A história não está fechada sobre nós. Se Deus entra no cálculo, ninguém e nada é uma rua sem saída. Sempre estamos abertos à esperança de Deus, de Deus. E esse governo de Deus, que claro que chega aos palácios, claro que chega às câmaras, chega sim, mas chega a partir de um reinado nos corações. Diz a segunda leitura de hoje, São Paulo recordando-nos as 3 virtudes teologais, diz: diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Essa é a segunda homilia que eu faço hoje. Já fiz uma ontem que eu mudei totalmente, é totalmente diferente da que eu fiz hoje. Mas Deus me deu um socaço depois da primeira missa, né? Porque Jesus sabe botar o dedo na chaga, sabe como é que é, né? Ele foi lá no coração do padre, botou o dedo e falou assim: quantas das tuas decisões você as tomou por fé, esperança e caridade? Seu lazer é inspirado na fé, na esperança e na caridade, Padre Zé Rui? Quando você decide um plano pastoral, você decide baseado na fé, na esperança e na caridade, Padre? Quando você atende as pessoas, você está preocupado com a fé, com a esperança e com a caridade, Padre? Eu acho que não é só no meu coração que ele botou o dedo agora, né? Muitas vezes nós vivemos como se Deus não fizesse parte do cálculo. Tiramos a Deus do cálculo com facilidade. E depois ficamos reclamando que a nossa história se fecha sobre nós. Já perdi a conta de quantas vezes eu escutei mais ou menos um discurso assim: padre, mas eles têm tudo. Têm bom trabalho, ganham um bom salário, são saudáveis, são família doriana, né? Dependendo da data de nascimento, você entende o que é a família doriana. Dependendo, você nunca ouviu falar sobre isso. Mas parece tudo perfeito, padre. Por que está dando tudo errado? Aí eu digo: tem fé? Não, não tem fé. Pois é. Sabe, meus irmãos, existe um modo cristão de agir. E esse modo precisa ser, repito com São Paulo, a atuação da fé, esforço da caridade e firmeza da esperança.
Tudo tem que ser isso. A oração já é um exercício. Ninguém reza se não for atuação da fé, esforço da caridade e firmeza da esperança. Ok, mas tudo na tua vida também. A tua decisão de trabalho tem que ser inspirado na fé, na caridade e na esperança, porque senão, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai cair do cavalo sim. Decidir isso, porque a promoção do meu trabalho, pelo sucesso de agora, do aqui e do agora, ou até que dure anos, né? Mas se isso é à custa da injustiça contra o teu irmão, se isso contraria a tua fé, se isso é fruto da mentira, você vai cair do cavalo. E ainda que você seja próspero nessa vida, será infeliz na eternidade. Só é eterno que vem de Deus, grava isso. Podemos ser um fracasso nessa vida, mas se meu pensamento está de acordo com o pensamento de Deus, são eternos. Às vezes a gente vê, inspirado nos filmes, né? Que os heróis são aqueles que vencem no final. Nem sempre, hein? Muitas vezes os heróis são crucificados, degolados, excluídos, deixados de lado. Mas as suas ideias e a sua fé, esperança e caridade permanecem. Porque se estão com o pensamento de Deus, são eternos. São conformes à verdade, à justiça. Isso é o que nós precisamos procurar. Essa é a eternidade para nós. Meu irmão, minha irmã, persevera no bem. Padre, mas é uma desvantagem. Desvantagem agora, eternidade depois. Eu rezava e lembrava do Salmo 111, que fala justamente disso. Como é eterno aquele que pensa como Deus. Diz o Salmo: feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Ele é correto, generoso, compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Só entende isso quem faz agir a fé, a esperança e a caridade. Sem isso, tua vida não tem luz, nem deixa rastro. E agora vamos ao Evangelho, não é? Que é mais ou menos a mesma história. Quiseram pegar Jesus numa armadilha. Olha, quem é público cai nessa com facilidade. Eu estou falando do padre. Você quer pegar uma pessoa pública, 4 linhas de elogio, geralmente resolve. E foi o que fizeram com Jesus. Depois de tanto elogio, acharam que Jesus ia cair igual um patinho, né? Disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Ó, cuidado com os elogios fáceis, né? Tem uma música que diz: tecer elogio por coisa qualquer, se sabe ao final o quanto se quer. Não entremos nessa, né? Bom, depois dos elogios para Jesus, entregaram para ele a armadilha. É lícito ou não pagar imposto ao César? Traduzindo na nossa linguagem de hoje é o seguinte: Jesus, o senhor é um colaboracionista ou o senhor é um revolucionário? Não dá para ficar em cima do muro não, Jesus. O senhor é o quê? Colabora com César ou é revolucionário contra César? E Jesus desvenda, desarma a armadilha, fazendo o quê? Colocando Deus no cálculo. No cálculo desses homens só estava a matéria, né? Jesus coloca Deus. Ele diz o seguinte: disse Jesus: de quem é a figura... Não, Pedro, traz para mim esta moeda. De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, o que Jesus quis dizer com isso? Se a moeda tem a inscrição de César, pois nós precisamos de alguma maneira obedecer a César. Mas a obediência a César é uma obediência relativa. Na medida em que César for justo. Na medida em que as leis foram justas. Mesmo que não me agrade, se é justo, preciso obedecer. Agora, a Deus o que é de Deus. A obediência a Deus não é relativa.
É absoluta. Se na moeda está a imagem de César, agora vem a minha pergunta. Aonde está a imagem de Deus? Está proibido no Antigo Testamento fazer imagem de Deus? Se na moeda está a imagem de César, aonde está a imagem de Deus? Quem é a imagem e semelhança de Deus? É o homem, né? E esse é o grande problema. Quando nós colocamos César no lugar de Deus, nós nos desumanizamos. Nós estamos vendo agora uma guerra horrorosa, e qualquer outra guerra é um esquecimento de que ali está a imagem de Deus. É um testemunho muito bonito que aconteceu e foi canonizado, beatificado agora pelo Papa Francisco. Quem não procurou, procure depois. A família Ulma, que é uma família de poloneses. Primeiro caso na história de uma família inteira canonizada. Do pai, mãe, filho, todo mundo, inclusive a criança na barriga. Primeiro caso na história de um bebê não nascido canonizado, beatificado. Já está. O que a família Ulma fez? Uma família de 6 filhos, o 7º estava na barriga. Uma casa de só 2 quartos. E essa família acolheu 3 famílias judaicas. Um pai com 4 filhos, uma mãe com uma filha e uma outra senhora. Na época da Segunda Guerra Mundial, acolheram essa família no sótão da casa. Pois bem, foram denunciados pelos seus vizinhos e os nazistas mataram a todos, os judeus e também a família. Eles podemos dizer, bom, mas será que eles foram motivados pela fé? Encontraram na casa a Bíblia da família, na parábola do bom samaritano. Bom samaritano estava sublinhado. E a letra da mãe da família dizendo sim. É isso, né? E nós pensamos, bom, desobedeceram uma lei civil, colocaram a família em risco, inclusive as crianças. Pois é, mas agiram pela fé, pela esperança e pela caridade, porque viram naqueles judeus a imagem e a semelhança de Deus. Fico me perguntando se os israelitas encontrassem uma família de cristãos na Palestina, abrigando palestinos, se eles teriam o mesmo tipo de procedimento. O Estado de Israel declarou a família Ulma como justos da humanidade. A Igreja Católica os beatificou. E todos nós precisamos ver isso como um exemplo. Dar a Deus o que é de Deus. A vida humana é inviolável. A dignidade humana é inviolável. Nenhum César tem poder sobre o que é de Deus. Mas a César, daí o que é de César. Vivamos na justiça. Péssimo quando nós endeusamos qualquer tipo de partido, pessoa, ideologia. Deus é Deus. Nosso estandarte é a cruz. Peçamos ao Senhor a graça de fazer a sua vontade. Termino dizendo que os fariseus, apesar de serem bajuladores cínicos, disseram a verdade. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Primeira coisa, viver na verdade. Precisamos, hein? E de fato ensinas o caminho de Deus. Segunda coisa, ser testemunha de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros. Terceira coisa, vivermos livre em relação aos juízos dos outros. Pois não julgas um homem pelas aparências. E quarta coisa, viver diante de Deus, procurando olhar as pessoas com os olhos de Jesus, com esse discernimento do Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.